Boa tarde, alunos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez vocês por esse semestre, por mais um semestre, né? Alguns já estão terminando aí o curso do Direito. Apesar dessa pandemia ainda continuar, vamos ter que seguir em frente, tá bem? Eu gostaria de passar para vocês esse comecinho, pelo menos para falar do que a gente pode fazer esse semestre, né? Caso ainda permaneça essa situação de pandemia, a gente não retorne, a gente vai, infelizmente, continuar com as atividades. Eu gostaria que, pelo menos aqueles alunos do quinto ano, que viessem até mim e pegassem os processos que tem por aquele sorteio, né? E acompanhem, pelo menos para vocês terem essa didática, né? de dinâmica de organização de processo e acompanhamento. Tá bem? Eu gostaria de, mais uma vez, entrar no assunto do segundo semestre para dizer que nós temos aí que tentar fazer um apanhado daquilo que a gente aprendeu no semestre passado, sem perder o que vimos, né? E seguir em frente. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui apenas as minhas observações sobre esse formulário que eu fiz, que nada mais teve que perguntas das aulas que nós tivemos, tá? Então, sem mais delongas, eu começo. Aqui eu vou printar a tela, vou compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem junto comigo. Bom, comecei com uma questão sobre peticionamento eletrônico, petição inicial, né? E passando para vocês um comentário que fizemos na aula, né? Então, o valor da causa numa ação de obrigação de fazer é alternativas 12 vezes o valor da obrigação, alternativa 2, qualquer valor apenas para efeitos fiscais, e alternativa 3, R$ 1.000, e alternativa 4, não precisa apontar o valor da causa. Bom, queria deixar claro para vocês que aí eu quis colocar duas questões nada a ver, duas respostas nada a ver e uma resposta e duas respostas possíveis, tá bom? Quem assistiu a aula entendeu, e quem, ainda que não estivesse lá na aula, assistiu a aula, o vídeo depois, também ia saber responder. Então, a questão absurda, né? A resposta absurda, não precisa apontar o valor da causa. Como todos sabem, é a obrigação do advogado indicar o valor da causa na petição inicial. Então, essa alternativa, obviamente, não é a correta. 12 vezes o valor da obrigação. Gente, aqui teve gente que colocou possível essa resposta, mas vejam que eu coloquei uma ação de obrigação de fazer. O fazer, ele não necessariamente ele tem um cunho econômico, tá? Então, é um fazer. Isso não significa que vai ter um valor nesse fazer, ele pode ser inestimável, né? Pode ser só um fazer. E não interessa a questão econômica, interessa o fazer, cumprir a obrigação. Tá? Imaginem que vocês têm uma situação que existe, a pessoa precisa que o outro faça aquilo, né? Por exemplo, permita uma passagem, né? Isso não tem valor, tá? Tem que fazer essa permissão. E
não existindo o valor, não é, obviamente, 12 vezes esse valor, tá? Por que eu coloquei essa alternativa? Vocês podem procurar que no próprio artigo que fala sobre o valor da causa, em algumas ações, o valor da causa é 12 vezes o valor da prestação de alimentos, por exemplo, 12 vezes o valor do aluguel, por exemplo, no caso de ação envolvendo locação, tá? Então, não é este caso, porque não é uma obrigação de fazer, que autoriza e impõe 12 vezes o valor da obrigação. Tá, vamos lá. R$ 1.000 pode ser? Pode. Eu já expliquei para vocês que pode. Quando não houver conteúdo econômico, pode ser R$ 1.000, tá? E qualquer valor, apenas para efeitos fiscais? Lógico. Então, a alternativa correta é qualquer valor apenas para efeitos fiscais, então a alternativa B ou 2, e R$ 1.000, alternativa C ou 3. Por quê? Porque se pode ser qualquer valor, porque é apenas para efeitos fiscais, o R$ 1.000 está dentro do gênero qualquer valor. Tá bem? Outra situação, gente. Qual é o índice utilizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para atualização? Pessoal, isso aí, quem nunca fez um cálculo não vai saber, tá? Agora, quem nunca procurou nem ouvir o vídeo da aula, também talvez não iria ver. Ou quem nunca estudou direito tributário também talvez não ia saber. Por quê? Infelizmente, teve gente, e eu não sei o nome, teve gente que colocou que o índice utilizado na tabela prática do Tribunal de Justiça é IPI. IPI é um tributo, gente, é um imposto sobre produtos industrializados. Aí tinha, então, essa que era a alternativa totalmente incorreta, e a gente tinha 3 índices. Mas quem sabe, quem leu sobre a tabela prática do Tribunal de Justiça sabe que a alternativa correta era o INPC. Aí IPC e INPC eu fiz para confundir mesmo, tá? Para vocês prestarem atenção. Mas quem sabe sobre a tabela prática do Tribunal de Justiça sabe que o índice é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na outra aula sobre contestação, né? Quanto à prova, é ônus do réu provar o quê? Fato constitutivo do seu direito, fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito do autor, provar tudo que alega e fato incontroverso. Vamos lá, gente, na mesma sequência, no mesmo jeito, a absurda. Vamos colocar a alternativa absurda. Fato incontroverso, ele precisa ser provado? Não, é incontroverso, ninguém briga sobre ele. Então, fato incontroverso não é a alternativa correta. Vamos lá. Fato constitutivo do seu direito. Quem que tem que provar o fato constitutivo do seu direito? Pessoal, se vocês estudaram um pouquinho, vocês sabem que é o autor que tem que provar o fato constitutivo do seu direito. Tá? Qual a alternativa correta? O fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Isso também, quem assistiu a minha aula sobre contestação, sabe qual é a alternativa correta. Agora, alguém pode perguntar, professor, provar tudo que alega, poderia colocar? Sim, poderia colocar. Porque é ônus das partes provar aquilo que alega. Aquele que alega tem que provar, aquele que está alegando. Tá? Isso faz parte da distribuição das provas. E o Código de 2015 trouxe uma novidade, uma modificação, que é a distribuição dinâmica das provas. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem essa distribuição na inversão do ônus da prova, que está no artigo 6º como direito básico do consumidor. Tá bom? Vamos lá, gente. No agravo de instrumento, contra decisão interlocutória em autos físicos, quais os documentos obrigatórios que devem ser juntados? Aqui, eu remeto ao CPC, mas também quem assistiu a minha aula sabe, porque eu mostrei lá e está
se não me engano, nos slides sobre isso. Artigo 1015 do CPC fala do agravo de instrumento, tá? No agravo de instrumento, quando o artigo 1017 fala que é obrigatório cópia da petição inicial, da contestação, tá aqui, deixa eu... Então, gente, é obrigatório colocar... Deixa eu ver aqui. Ó, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se o agravante a anexar outros documentos que entender úteis. Tá? Obrigatoriamente, está aqui no inciso 1º, cópia da petição inicial, da contestação da petição que ensejou a decisão gravada, da própria decisão, da certidão de respectiva intimação e outro documento oficial que comprove a tempestividade, das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Gente, isso aqui era só ler o artigo, tá? E teve gente que, infelizmente, respondeu errado, tá bom? Isso eu passei também na aula de agravo de instrumento. Então, acredito que, prestando atenção um pouquinho, a gente consiga dar uma melhor... a gente consiga melhorar aí essas respostas, né, gente? Vocês têm que se preparar para isso. O advogado, ele tem que saber a argumentação, né? Então, é importante vocês responderem isso. Uma última questão que eu passei sobre revelia. A revelia é a presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Diante de tal premissa, né, da veracidade das alegações, é lícito ao réu produzir prova numa ação de investigação de paternidade? Em caso afirmativo, esclareça de forma resumida. Gente, acredito que todo mundo saiba que a prova principal numa ação de investigação de paternidade seja o exame de DNA, correto? E o exame de DNA hoje prova que a pessoa é pai ou não é pai de forma absoluta, tá? Ninguém contesta os 99,999999 de uma certeza de uma prova pericial de DNA. Então, qual seria a resposta? Sim, ele pode produzir prova, mesmo não tendo apresentado contestação. Por quê? Esta prova, se provar que ele não é pai, o pedido vai ser julgado improcedente. Ou alguém tem dúvida disso? Tá? Tem outras nuances que seriam, no caso dessa pessoa se recusar a fazer o exame. Tá? Esse réu se recusar a fazer o exame. Aí tem entendimento, por exemplo, que pode dizer que existe uma presunção de paternidade. Tá? Existem entendimentos da jurisprudência dizendo que é presumido que ele é pai, porque ele se recusa a fazer o exame. Tá bom, gente? Tem aquele ditado que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, aí isso fica relativo, porque se ele quiser provar que ele não é pai, ele vai lá e faz o exame de DNA e está tudo certo. Agora, se ele se recusar a provar, é porque a fazer o exame é porque talvez ele seja e saiba que é o pai, né? Ou possivelmente ele tenha tido alguma relação com essa pessoa, essa mulher, e então fica dessa forma. Tá, gente? Não tenham, assim, vergonha de ter errado. O que eu gostaria é que vocês me questionassem mais. Professor, eu não sei o que é IPI. Aí eu explico. Teve gente que me perguntou sobre a tabela prática. E eu respondi pessoalmente, dizendo, olha, dá uma procurada na tabela prática do Tribunal de Justiça, no Google mesmo,
que a própria tabela vai falar sobre o índice. Qual é o índice? Então, a própria tabela fala a resposta, né? Ou então, eu sugeri que visse o vídeo, né? Que a gente deu a aula. Tá bom, pessoal? Então, isso é a correção dessa prova aí, desse questionário. Eu quero dizer para vocês que eu gostaria muito de voltar presencialmente, porque eu brinquei hoje com o Luiz Augusto que alguns de vocês eu não conheço, alguns de vocês do 5º ano eu não conheço pessoalmente. E isso é triste. Não porque eu não conheço vocês em si, é porque eu fui impedido pela pandemia de contribuir com o desenvolvimento de vocês, com a formação de vocês. Isso me deixa incomodado. E é ruim para vocês e é ruim para mim ter essa dificuldade de contato. Mas eu entendo e peço desculpas se essa interação não está como deveria. Estou aí aberto nesse segundo semestre para os alunos de 4º ano e de 5º ano para a gente afinar aí e alinhar aí uma linha de posicionamento para a gente conseguir dar o máximo possível para vocês de conhecimento. Da minha parte, estou à disposição. Tomara a Deus que a gente consiga voltar logo, logo, com segurança, obviamente, tá? E aqueles que não puderem voltar, a gente encontre uma solução para a gente não ficar sem essa transmissão de conhecimento, tá bom, gente? É muito importante que vocês tenham isso. Tá joia? Contem comigo e eu conto com vocês. Muito obrigado, um abraço.